Montenegro é lindo. O país não só oferece uma natureza de tirar o fôlego, mas também possui belas cidades históricas, boa comida, bom atendimento e uma população muito amigável. Montenegro é um dos menores países da Europa, com menos pessoas do que uma cidade média. Apenas aproximadamente 630 mil pessoas vivem no país. Localizado no sudeste da Europa e situado na costa do Adriático, Montenegro é um país pequeno, mas como diz o ditado, coisas boas vêm em pequenas embalagens. Montenegro oferece paisagens incríveis. São quase 300 quilômetros de belas praias e ruínas gregas antigas. A proximidade de todos esses lugares é simplesmente incrível. Em apenas 3 horas, podemos fazer um passeio panorâmico cruzando do norte ao sul do país. Kotor é com certeza a cidade mais bonita de Montenegro. Localizada perto da fronteira com a Croácia, é uma cidade cercada por lindas montanhas e um maravilhoso lago. Bom dia, Montenegro! Amanheceu um lindo dia hoje, depois de uma grande chuva que deu ontem aqui em Kotor. E hoje finalmente vou poder sair do hostel e dar uma olhada nessa linda cidade que é Kotor, aqui em Montenegro, fora da União Europeia. Um país na Europa, mas fora da União Europeia. E apesar de ser um país fora da União Europeia, o que é interessante é que aqui eles usam euros. Tipo, tudo aqui usa euros, até o banco, tá ligado? Se você vai em mercado, qualquer lugar, tá tudo em euros, só aceitam euros. Ou seja, a moeda deles foi praticamente esquecida. Essa cidade é muito massa. Ela é toda cercada por essas montanhas e tem praticamente é um lago no meio, né? Mas esse lago ele tem uma saída para o mar. Ou seja, então com certeza deve ser água salgada aqui nesse lago. Eu estou caminhando agora para Old Town, para o centro histórico de Kotor. Como toda cidade europeia, né? Tem uma área antiga, tem o centro histórico. Cara, olha o tamanho dessas montanhas que tem aqui, meu. Eu tô fascinado quão incrível é, quanto alto essas montanhas. E agora entramos no centro histórico de Kotor. Dá um rolê por aqui agora, ver se eu tomo um café. Então, Kotor é considerada a cidade dos gatos, porque tem muito gato aqui. Eu não vi muitos até agora, eu vi uns 3 só. Talvez porque choveu ontem, estão tudo escondido. Eu tô notando que a arquitetura é muito similar com a Croácia, principalmente porque tem essas janelas pintadas em verde.
para tentar manter um padrão, eu acho. Quero subir essa montanha ainda. Tem um caminho que vai até lá. Dizem que é uns 45 minutos até chegar lá em cima. Mas eu quero ir lá no pôr do sol, ou seja, mais tarde. Eu quero conhecer o topo desse morro para ver qual é a vista de lá de cima. Estou andando em cima do muro que contorna a cidade antiga. Massa, cara, essa cidade. Todo lugar que você olha, você vê montanhas, você vê coqueiros, um lago lindo, arquitetura medieval. O centro histórico é realmente incrível, só que como todo centro histórico, os preços são muito caros aqui. Acabei de tomar um cafezinho, café americano, e custou €2,50, €2,50. Tem gatos em todo lugar aqui, cara. Tipo, cada uma quadra que eu ando tem uns 5 gatos. Voltando pro hostel agora. O sol tá muito quente. É 12:30 agora. Meu plano é fim de tarde agora voltar aqui para subir aquela montanha e ver qual que é a vista de lá de cima. Agora estou caminhando essa trilha
para chegar ao topo dessa montanha que tem um forte lá em cima. E a vista vai ser incrível, com certeza, pegar o pôr do sol lá. E existe esse caminho aqui que é para não pagar, que na verdade custa 8 euros para subir até o forte. Mas aí existe esse caminho alternativo para não pagar. A galera do hostel que ensinou a gente. Tá ficando alto. Nós já estamos subindo aqui faz uns 20 minutos mais ou menos. Estamos muito alto já. Agora estamos descendo. Foi muito legal lá em cima, cara. A vista é muito massa. Principalmente esse horário do dia. O sol tá bem baixo. Estou vazando aqui de Kotor e vamos pegar um busão para Budva, uma cidade interessante também, turística. E esse ônibus custa muito barato. Estou andando agora para a rodoviária, custa apenas 4 euros essa passagem de Kotor até Budva. E esse aqui é o Fred, amigo meu, ó. Ele é da Alemanha, conheci lá no hostel e ele tá indo junto. Vamos continuar a viagem até Budva e quem sabe mais para além. E essa é a rodoviária aqui de Kotor, bem pequena.
Chegamos aqui em Budva agora. Estamos caminhando para ver se a gente acha um lugar pra gente dormir. Um hostel, alguma coisa. Tá tudo muito caro aqui, vamos dar uma olhada. Fred, do you think you're gonna find a cheap hostel tonight? Sure, no. I don't know. So do you think you find a cheap hostel or not? Cheap, yes, hostel, I don't know. Tá tentando achar um hostel barato, mas tá difícil. Todo centro histórico aqui da Europa tem sempre as ruazinhas estreitas, tudo feito de pedra medieval. Budva tá me surpreendendo, um lugar muito bonito, cara. Talvez até mais que Kotor. Os preços aqui eu tô notando que estão um pouquinho mais baixos que Kotor, mas ainda assim tá um pouco inflacionado porque é muito turístico aqui. É muito bonito. A cidade histórica aqui é um pouco menor que a de Kotor, mas é tão bonita quanto. Mas infelizmente até agora a gente não achou lugar para ficar barato. Tá tudo acima de 30 euros hoje à noite. Achou um canto aqui no centro histórico de Budva, matar um tempo, ficar aqui de boa, porque olha só a vista aqui. E a gente tá meio que desistindo de achar um hostel barato. A gente tá realmente pensando em achar uma floresta aqui perto. Ele tem uma rede e tem uma barraca. Vai ter que ser achar um canto na floresta pra gente armar a barraca lá e colocar a rede também, ficar lá por hoje à noite. Acho que vai ser até massa porque vamos ter um contato com a natureza, pelo menos. Aí o Fred tem uma mochila enorme porque ele tem a barraca dele lá dentro, tem o saco de dormir. Ele tá de boa, vai dormir bem. Mas eu vou ter que dormir na rede, cara. Mas de boa, só uma noite. Já andamos por uma meia hora mais ou menos e começamos a entrar agora numa reserva florestal que é do lado da cidade. Vamos tentar achar aqui um canto. O massa é que tem uma vista muito legal, porque é meio que no alto de um penhasco aqui. Lugar que a gente achou pra gente dormir hoje à noite. Não sei se vai ter lugar pra colocar a rede, mas é um lugar bem confortável, cara. Dá pra gente fazer um fogo.
A gente teve que escalar até aqui, ó, até essa área aqui. Aí depois escalar aqui, depois descer aqui, ó. You guys want a giant? Just here. What's up? I'm Fred. Hi, Mom. Hi, Hugo. Emma. Fred and Hugo, yeah? Nice to meet you guys. from Brazil. Okay, cool. I'm from Germany. Nice. Travelling? Traveling. Yeah. Where are you from? We're from London. From London. Yeah. The We sport? have both views. Oh, yeah. You can see the whole castle also. So nice. Estamos catando lenha para fazer o fogo. Olha lá. Olha a vista que tá rolando ainda. Dry enough, or do we need to put toilet paper? I think it's dry enough. Yeah, it's dry enough, huh? Woo! We got fire! There we go. Agora são 5:30 da manhã. Fez muito frio essa noite. Bom, dormi mal, mas o que vale é que vale a experiência. Foi legal ficar aqui na natureza. O sol vai nascer desse lado. Desse lado a lua ainda está lá. Eu dormi nessa rede aqui, ó. Fiz um travesseiro com as minhas roupas. Tava deitado, tinha essa vista aqui, muito bonita. E o Fred dormiu lá em cima. Ainda tá dormindo lá. Momentos como esse que me faz lembrar que vale a pena sair fora da zona de conforto. A gente esquece de dar valor praticamente nas coisas reais da vida. Esquece de dar valor nas coisas que realmente têm valor.
Wake up, Fred. You're gonna miss the sunrise. Fred, where you think you're heading next? I think I'm gonna head to Podgorica, to a hostel. To The then capital go of to the Montenegro? Yeah, so then we go to the mountains of Albania. Oh, nice. Eu e o Fred, a gente vai tomar destinos diferentes. Ele vai seguir para a capital de Montenegro, vai sair da costa, e eu vou continuar descendo pela costa de Montenegro. Eu vou para uma outra cidade daqui. É aqui que eu tô me despedindo do Fred. Cheers, man. Take care. Depois de passar por Kotor e Budva, estou agora seguindo para Bar, outra cidade mais ao sul da costa de Montenegro. Estou caminhando para a rodoviária agora, que é às 2h15, há um ônibus para Bar. Eu olhei na internet e vai me custar 6 euros. Vou comprar lá na rodoviária mesmo. Olha isso, kiwis. Eu nunca tinha visto um pé de kiwi. Muita sorte, peguei o ônibus saindo. Pedi pro motorista do ônibus me deixar aqui nesse contorno, porque é mais perto do hotelzinho que eu aluguei. Eu achei na internet um quarto privado. Depois eu pagava em dormitório, quarto compartilhado. Eu tava pagando em torno de 20 a 25. E agora achar um quarto privado por 15 parece milagre. Que é a área de alimentação aqui do hotel. Olha a vista que tem, meu. Cara, esse quarto só pra mim, com 2 camas, TV, ar-condicionado, frigobar, 15 euros. Decidi hoje continuar a viagem para uma cidade mais ao sul de Montenegro, que eu não consigo nem dizer o nome, mas vou escrever o nome aqui. Tá sendo muito barato viajar por essa parte de Montenegro depois de Budva. Os ônibus estão baratos, em torno de 5 a 3 euros entre uma cidade e outra. Eu já achei barato achar um quarto privado aqui em Bar por 15 euros. Mas a próxima cidade que eu tô indo, que também é na costa, no litoral, mais ao sul, eu achei um quarto privado por 9 euros. Apenas meia hora. É um país pequeno, então as viagens estão sendo bem curtas e baratas entre uma cidade e outra. Sendo tipo meia hora entre uma cidade e outra. E o ônibus tá custando 3, 4, 5 euros no máximo. Eu tava indo em direção à rodoviária
Aí, sei lá, decidi acabar conhecendo a cidade de Bar. Seria meio triste passar por Bar e não conhecer a cidade. Então eu vou dar uma andada até a praia, matar um tempo lá, conhecer, andar por lá. Já com minhas mochilas, que de lá daí eu vou pra rodoviária. Eu continuo a viagem para Usfinj. Já tô aprendendo a falar o nome dessa cidade, hein? É uma dica para quem vem para Montenegro. Aqui quase ninguém aceita cartão, quase nenhum estabelecimento. Não é porque eles não têm a tecnologia, é que eles não querem pagar imposto pro governo. Aqui tem que sempre estar sacando dinheiro no caixa eletrônico, mas daí tem o problema das taxas dos caixas eletrônicos. Normalmente eles cobram 5 euros a cada saque. Se você for nos caixas eletrônicos dos bancos que estão ou na frente da agência do banco ou dentro da agência, ali eles não vão cobrar taxa. Na real, andei, acabei chegando no porto de Bar. Mas a praia ficou para trás, aí eu fiquei com preguiça. E agora eu tô continuando andando até a rodoviária mesmo. Mas tá sendo legal, eu tô vendo a cidade mesmo assim. É bem pequena. Depois de ter passado por tantas praias lindas na Croácia, até mesmo em Budva antes daqui, eu fiquei meio que com preguiça de ir até a praia, porque eu vi nas fotos que não era tão bonita quanto as praias que eu já passei. Tô agora no centro de Bar. Tô dando uma pracinha legal pra ficar esperando o ônibus. Acho que achei a rodoviária. Eu não sei se na verdade isso aqui é uma estação de ônibus para ir para outras cidades ou se é para dentro da cidade. Cheguei na cidade de Usfinj. Acho que é assim que se fala. Agora eu tô andando até o lugar que eu aluguei um quarto. Esse aqui é o quarto que eu aluguei. Tem 3 camas e tô pagando só 9 euros por noite aqui. Quarto só pra mim. É meio que uma casa bem grande, com uma família local que aluga os quartos. E aí eu tenho meu banheiro aqui do lado, fora do quarto. Essa é a casa do lado de fora, ó. Bem grande. Acabei de descobrir que a praia aqui de Usfinj fica mais ou menos uns meia hora andando desde desse quarto que eu tô alugando. Então deve ser por isso também que tá barato. É bom dar uma caminhada. Eu tô em Montenegro, meu. Olha o que eu achei na prateleira, brigadeiro. É uma cidade bem interessante, bem movimentada também. Aqui é um país meio que muçulmano, então tem algumas mesquitas por aqui. Ó, essa é uma mesquita. O negócio deve ser pesado aqui no fim de semana, hein? Tanto bar, nightclub aqui.
sendo muito bom dar uma descansada, ter o próprio quarto. Mas amanhã eu continuo viagem de novo. Agora que eu descobri que aqui também tem um centrinho histórico. E é no topo da colina. Tem um penhasco legal aqui, dá uma olhada.